Espírito Santo foi Ele quem preparou no ventre de Maria um corpo para o Senhor Jesus. Cristo, Deus, se fez carne, foi o Espírito Santo de Deus quem trabalhou no ventre de Maria, formando a pessoa de Jesus, o homem Jesus perfeito, sem pecado. Então, irmãos, muitas pessoas elas perguntam: não, mas Jesus, ele era pecador. Já ouvi esse absurdo, já li esses absurdos também, porque Maria era uma pecadora e uma pecadora gera pecador, mas o que gera pecador é o sêmen, a semente do homem, que foi introduzido no óvulo da mulher, gera pecador. Davi disse: eu nasci na iniquidade. Então Jessé teve um relacionamento com a mãe de Davi e nasceu Davi, então ele foi gerado em pecado, semente do homem. Mas Jesus, ele não veio de uma semente do homem. Jesus foi o Espírito Santo quem o gerou no ventre de Maria. Maria foi grávida pelos ouvidos, pela pessoa do Espírito Santo. Então a encarnação, irmãos, e o ano que vem nós vamos analisar maiores detalhes, se Deus permitir, sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma coisa assim que é inconcebível. Como pode um Deus que é todo poderoso, nem mesmo este universo consegue contê-lo, ele se torna em um óvulo, um feto. Meu Deus, o que é isso? E tudo foi por amor a nós. Um Deus que condescendeu tanto para se tornar um óvulo. Que coisa linda, irmãos. E nós sabemos, cada um de nós aqui que cremos no Senhor, nós estamos na glória pela fé. E vamos para a glória literalmente, porque o homem, Senhor Jesus, Ele rasgou os céus, Ele penetrou além do véu, presença de Deus no trono de Deus. E porque há um homem sentado no trono, nós, seres humanos, também vamos para a glória. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo da sua glória. Irmãos, que coisa linda. Quarta-feira, nós mencionamos aqui no estudo, até eu quero fazer uma menção agora aqui, que muitas pessoas têm perguntado para mim sobre a manifestação de Cristo, que é glória, como aquele texto lá de Êxodo 33, versículo 20, que quando Deus disse para Moisés: nenhum homem poderá ver a minha face e viver. O Deus da glória, irmãos, não tem como. Se a glória de Deus se manifestar hoje, obviamente que todos nós aqui iríamos morrer consumidos. É uma glória excelsa, é um facho de luz grande, terrível, consumidor. Tudo irá consumir, se Ele se manifestar na sua glória. Então não tem possibilidade de nós ficarmos vivos se Ele manifestar a sua glória nesse momento aqui. Ninguém fica vivo. Mas, queridos irmãos, você se lembra de Saulo, capítulo 9? Ali o Senhor Jesus manifestou o seu fragmento de glória, uma glória fragmentada. Aquele clarão cegou Saulo, ele caiu por terra. E ele não viu mais absolutamente nada, ficou 3 dias cegos. Era glória fragmentada. Foi uma aparição da glória de Cristo, não Ele na sua excelsa glória. Glória fragmentada que daria para o pecador Saulo suportar. Então ele ficou cego. E ele ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas, queridos irmãos, o Senhor Jesus disse que vai voltar. E nós sabemos, presta atenção, que Ele foi glorificado. Ele recebeu toda a glória do Pai. Cristo, Ele é a glória de Deus. E agora como é que vai fazer? Ele diz que vai voltar.
para buscar a sua igreja, será que nós seremos consumidos pela sua glória? Será que nós iremos suportar a sua glória? Nós vamos suportar, por um detalhe muito importante. 1 Coríntios 15, 51 e 52, a Bíblia diz que na volta de Cristo, quando o céu se rasgar e Ele mostrar a sua face gloriosa para este mundo, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E como que nós vamos suportar a glória dele, a presença dele? Num abrir, num piscar de olhos, ao ressoar da trombeta. Quando a trombeta ressoar, naquele momento, nós seremos transformados em um corpo glorioso. Receberemos um corpo glorioso. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nós seremos transformados. Transformados em quê? Seremos glorificados. Porque pela fé nós já estamos glorificados. Mas essa glorificação se consumirá para os que ficarem vivos. Talvez não vai ser. Vai ser aqui mesmo. Nós receberemos um corpo glorificado. Então, quando Ele vier na sua glória, nós, porque pela fé nós já estamos nele. Lembra de Colossenses 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então nós já temos, nesse abrir e fechar de olhos, quando ressoar a última trombeta, nós seremos transformados. Irmãos, e um detalhe mais importante ainda, lá em Efésios 3, versículo 20 e 21, está escrito assim: mas a nossa pátria está nos céus, a nossa cidadania, a nossa habitação está nos céus. Agora escute: de onde também aguardamos o Senhor Jesus. E o versículo 21 fala assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Está vendo, irmãos? Então, nós veremos o Senhor, contemplaremos o Senhor na sua volta, e nós não seremos consumidos pela sua glória, porque quando ressoar a última trombeta, os nossos corpos, que é corruptível, serão transformados em incorruptível, ou seja, é glorificado naquele instante da sua vinda, se você ficar vivo até a volta dele. Irmãos, não é maravilhoso isso? Agora, para pensar um pouquinho, o que acontecerá com os pecadores? A Bíblia diz, se você leia depois o Salmo 37, você vai descobrir ali que os pecadores serão destruídos, serão consumidos pelo Senhor, porque é insuportável, irmãos. Ninguém consegue suportar o esplendor da glória dele manifesta. Mas nós aguardamos que, como ele disse na sua palavra, Deus que não pode mentir, Ele vai transformar o nosso corpo para ser conforme ao corpo da sua glória. Isso é maravilhoso demais. Então, queria apenas colocar esse detalhe aqui para responder algumas perguntas que nós temos recebido. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 31. Vamos ler apenas o versículo 34. Quero ler inicialmente com vocês dois textos, um aqui no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento, e vamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo, sua pessoa, sua obra, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele deseja fazer em nosso meio. Então, o versículo 34 diz assim, Jeremias 31, verso 34: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Preste atenção aqui num detalhe muito importante, que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu Senhor, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Agora no Evangelho de João, capítulo 14, apenas o verso 26, temos mais uma declaração aqui fundamental, que vai mostrar para cada um de nós, quem é aquele que vai nos ensinar, que é a própria pessoa do Espírito Santo. Verso 26 diz assim, que o Senhor Jesus Cristo dizendo a respeito dele, do Espírito Santo, mas o Consolador, ele vai explicar quem que é esse Consolador, é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai maravilhoso, como somos gratos ao Senhor, pela pessoa do Espírito que Tu fizeste habitar em nós. E nesse tempo, Pai, de reflexão da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo traga luz sobre a Tua palavra e nos ensine a conhecê-lo cada dia mais, a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Nos dá sabedoria para compreender a Tua palavra, nos edifique como igreja do Senhor, aumenta-nos a fé. Pai, revela a pessoa de Cristo pelo Teu Espírito em nosso interior. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, a pessoa do Espírito Santo, ele, como é conhecido por muitos irmãos do passado, por todos nós também, ele é aquele professor, ele que tem todo o conhecimento, porque ele é Deus, então ele é Deus de Deus, e o Pai, quando o nosso pecado então foi tirado, o Espírito Santo se aposta de nós, e como disse o próprio Senhor, ele estaria conosco para todo sempre, não sairia mais de nós. A bendita pessoa do Espírito Santo. Então, queridos, o Pai, ele almeja por uma comunhão pessoal com cada um de nós. E para também que nós sejamos levados a um conhecimento mais profundo do Senhor. Sem o Espírito Santo, irmãos, sem nós dependermos dele, nós não teremos um conhecimento aprofundado de quem Cristo é, de quem Cristo fez. Esse mesmo Espírito, depois nós vamos ler alguns textos aqui, que ele perscruta as profundezas de Deus, as entranhas de Deus. Imagina, irmãos, Deus, nós nunca vamos conhecê-lo de uma forma absoluta, nós o temos como um absoluto Deus e Pai. Ele é o nosso Pai. Então, Ele fez de nós seus filhos benditos e colocou em nós a sua sabedoria, que é Cristo. Mas para isso era necessário remover o pecado de nós. Isso Ele fez. Cordeiro de Deus que veio a este mundo com uma finalidade de tirar o meu e o seu pecado, crucificando ali na cruz, removendo de nós o velho homem, nossa natureza pecaminosa e perversa foi inserida no corpo de Cristo. E ali ele removeu o nosso pecado, ele crucificou, ele levou a morte. Vocês se lembram que para o nosso coração velho não tem como ele fazer uma reforma, é de pedra. Jeremias 17:1 fala que ele escreveu, quando nós pecamos, o pecado foi escrito com um ponteiro de ferro em nossos corações. Não tem como tirar, irmãos. E então o que Cristo fez? Ele tirou o coração velho, colocou um coração novo. Depois nós vamos ver duas bênçãos específicas, lá de Ezequiel 36, versículo 26 e o 27 também. Interessante nós sabermos disso, para nós não ficarmos aí buscando um segundo batismo com o Espírito Santo, como muitos são
impulsionado a buscar. Nós vamos ver aqui quem que batiza com o Espírito Santo e o que é o batismo com o Espírito Santo de Deus, segundo as Escrituras. Não é segundo a invenção dos homens. Os homens são muito cheios de tradições, são muito cheios de ranços religiosos. Isso são impedimentos para as pessoas conhecerem o Senhor, irmão. Entende? Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós somos um povo da palavra e devemos sempre consultar a palavra de Deus e consultar a pessoa do Espírito para que Ele traga a iluminação ao nosso coração. E não pense você que a palavra foi escrita para teólogos, doutores em teologia, mestrados em teologia. Não, foi escrito para gente simples, para gente que ama o Senhor. Qualquer pessoa que busque o Senhor e ame o Senhor, ela vai ter um entendimento na palavra que ninguém mais vai ter. Quanto mais simples você se proste diante do Senhor, mais você vai ter uma mente esclarecida. Você vai ter uma sabedoria, irmãos, vamos dizer assim, com bastante reverência, indomável. Porque quem consegue domar a sabedoria de Cristo? Ele é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1,30, a Bíblia diz assim, que Cristo se nos tornou, da parte de Deus, para mim e para você, sabedoria. Então, todo filho e filha de Deus são pessoas sábias, porque tem a sabedoria. E a sabedoria, ela é uma sabedoria infinita. Sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Sabedoria é uma pessoa. E essa sabedoria vai agir em nossos momentos de perplexidade. Sabe aquelas coisas que aparentemente para nós, seres humanos, são impossíveis? Parece que não tem um caminho, parece que não tem uma porta, não tem uma possibilidade, mas nós temos a sabedoria para que as nossas decisões sejam tomadas de uma maneira que nós não seremos envergonhados. Sempre há um caminho, não há impossibilidade para a sabedoria de Deus operar e atuar em nós. Ou, em outras palavras, você, tendo a pessoa de Cristo, desfrutando da comunhão de Cristo, você vai ser um homem e uma mulher próspero espiritualmente. Às vezes, muitos usam isso para ganhar vantagem, aí é perda. Aí você vai entristecer o Espírito, e quando o Espírito está entristecido em nós, nós não temos o falar de Deus, nós não temos uma visão adequada de como proceder, de como agir, e aí nós vamos agir segundo os nossos pensamentos. Essa é a grande tragédia da humanidade, que se diz evangélica, que não depende dele. Irmãos, quanto mais dependemos do Senhor, do seu Espírito, nós nunca vamos errar. Eu vou citar para vocês de novo aqui aquele texto de Salmo 32, 8. Ele diz que iria nos instruir, preste atenção, nos instruir, nos ensinar e sob as vistas dele nos daria conselho. Então, nós vamos receber dele a instrução. Mas para recebermos a instrução, você tem que procurar a instrução dele. Você vai buscar o ensino dele, porque ele vai te ensinar. Lembra o texto que nós lemos aqui? Que o Espírito Santo, ele vai ensinar. Esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Então, irmãos, não tem nada que ele não saiba. E depois, ele habitando em nós, temos a instrução, o ensino, sob as vistas dele, ele habita em nós, ele vai nos aconselhar qual o caminho que nós devemos tomar, qual a atitude que devemos ter relacionado a qualquer tipo de coisa, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos irmãos, atentem para este fato, de que para isso, precisamos viver uma vida em santidade, para termos todos os recursos, porque, irmãos, vamos imaginar uma coisa aqui, que, em primeiro lugar, o resultado do perdão dos pecados, isso significa que não há mais barreiras
que nos impedem de termos comunhão com Ele. Comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, comunhão com a Trindade. Fomos chamados para esta finalidade, para termos comunhão com a Trindade, porque Deus é amor. O amor ama e o amor, ele anseia por comunhão. Irmão, será que Ele tem encontrado em nós respostas de um povo que verdadeiramente o ama? Um povo que se prostra? Irmão, às vezes nós nunca podemos esquecer. A gente fica aí às vezes pensando, nós somos igreja, mas o que é a igreja, irmãos? Igreja, nós somos separados para fora. Mas para fora de quê? Para o Senhor. Nós não somos propriedade exclusiva dEle. Somos. Então nós somos a noiva de Cristo. A noiva vai amar quem, irmão? Vai amar quem? Seu noivo. Quem que é o nosso noivo? O Senhor Jesus Cristo. Mais uma pergunta aqui. Nós temos amado o nosso amado Senhor? Irmãos, a coisa mais deliciosa deste mundo é quando, e o privilégio todos nós temos, você vai para o seu quarto. Esses dias foi na casa de uma irmã e ela falou para mim, ó, esse quarto aqui é o quarto da oração. Eu venho aqui encontrar com o papai, eu venho aqui conversar com o papai. Irmãos, com quem que nós temos tido comunhão? É com o Pai, é com o seu Filho Jesus. Veja que a alegria do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, veja o que ele escreveu. Acompanhe comigo lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos, a partir do verso 1. Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. Olha o que João disse aqui. Ele disse assim, no verso 1, o que era desde o princípio. Ele está falando de Jesus, o Cristo. O que temos ouvido. Então, se ele tem ouvido, o que significa o que temos ouvido? João, ele foi instruído, ele foi ensinado. E o que temos visto com os nossos próprios olhos, irmãos, João teve o privilégio de contemplar o Senhor Jesus carne, Jesus o homem. E ele diz mais a respeito dele, olha só aqui, o que contemplamos, ou seja, estava olhando na pessoa de Cristo, e as nossas mãos apalparam. João tocou no Senhor. João, ele reclinou a sua face no peito de Jesus. Vocês se lembram, no Evangelho de João, ele mesmo vai relatar isso. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele fala da encarnação de novo. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Estava com o Pai, que eles desfrutavam de uma comunhão indissolúvel. Uma comunhão maravilhosa, uma comunhão gostosa, uma comunhão, sabe o que é comunhão? É um se doar para o outro, como marido e mulher, quando os dois se amam e têm comunhão um com o outro, um se dá para o outro. Assim era o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Então, e a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Irmãos, graças a Deus, olha como a palavra de Deus é rica. Olha que coisa linda, gloriosa, maravilhosa. Esta vida que estava com o Pai foi manifestada para mim e para você, irmão. Que lindo é isso aqui, irmãos. Agora, veja aqui a sequência que João diz. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Esse a vós outros é eu e você. Estamos aqui nesta manhã. A vós outros, para que vós, olha só, nós, hoje, irmãos, nós podemos ter isso. Igualmente, mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Porque João aqui, o Senhor já tinha sido ascenso ao céu. João, quando escreveu essa carta, ele tinha 90 anos de idade.
era o último dos apóstolos que ficou, tinha 90 anos, então ele tinha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora, olha o que ele disse aqui no versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que, não apenas a dele, mas a dele e a nossa, para que a nossa alegria seja completa, seja plena. Irmão, isso aqui é muito gostoso para o nosso coração, porque nos alegra, porque a nossa vocação é ascensional. E, irmãos, e neste presente século, nesta geração perversa, eu e você, nós podemos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a nossa alegria nele é plena, é completa. Porque, irmãos, quando nós estamos desfrutando de uma comunhão com Cristo, o que acontece no seu coração? Alegria plena. Salmo 16:11, na tua presença a plenitude de alegria, uma alegria completa, uma alegria que não tem vazamentos, é uma alegria que é uma pessoa, Cristo, habitando em nós. Isto é precioso demais, é lindo demais. Então, aqueles que desfrutam de uma comunhão com o Pai e o Filho, irmãos, têm uma alegria completa. Estava conversando com o irmão aqui, ele falou, eu estou com 57 anos, né? Ele está aqui ouvindo aqui nessa oportunidade. Falou, olha, Sr. Cláudio, olha, estou quase chegando no meu tempo de partida. Não tem coisa melhor de estar com o Pai e com o Filho na glória? Não tem. Irmão, será que nós temos essa convicção de desejar como o apóstolo Paulo? Isso é bíblico. São versículos, nós não podemos deixar ele em segundo plano. Como Paulo diz, Filipenses 1:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto estou aqui, vou viver Cristo, vou expressar Cristo, vou pregar Cristo. Mas para mim o morrer é lucro. Como assim, Paulo? Porque eu sei que o meu Deus e o Pai disse algo na sua palavra que se refere a mim. Que Deus disse assim, Salmo 116:24, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Imagina aquele dia que você adentrar, engateando naquele palácio, contemplar a pessoa de Cristo Jesus. Como vai ser esse dia, irmão? A Bíblia relata como é que vai ser. Lucas 12:37 está escrito assim, que Ele vai nos chamar, dar lugar à mesa, e Ele mesmo, olha só, irmãos, o Criador de todas as coisas, Ele mesmo vai chamar você, sentar na mesa, de repente na tua frente possa estar Abraão, o rei Davi, possa estar aquela prostituta Raabe, possa estar no canto da mesa Josué, o apóstolo Paulo, outros santos. Ele mesmo vai nos dar lugar à mesa e, aproximando de nós, Ele vai nos servir. Imagina a cena, irmão, Senhor Jesus, quando você vê aquelas mãos furadas dele, aquelas marcas na sua face, na sua testa, na sua fronte, da coroa de espinho, saber que tudo isso foi por amor a você. Qual deve ser a tua atitude, irmão? Você vai chorar muito, mas de alegria, de regozijo. E a palavra fala que vai haver na sua destra delícias perpetuamente. Porque é impossível, irmãos, a presença de Deus, hoje Ele está em nós pela fé. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A presença dEle, Ele é a minha alegria, a nossa alegria. Soberano Senhor. Ah, irmãos, que coisa linda é isso! Aquele Espírito que habitou no Senhor Jesus é o mesmo que habita em nós. Aquele Espírito que inclinava o Senhor Jesus a orar, também nos inspira a orar. Ele escreveu assim em Gálatas 4, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Filho
Ele não consegue ficar sem ter comunhão com o Pai, sem conversar com o Pai. Cristo é a nossa vida. Nós oramos, irmão, nós nunca tivemos vontade de orar, mas o Filho que habita em nós, Ele nos impulsiona a orar com o Pai. E com o tempo você vai perceber, você não vai ficar pedindo coisas para Deus, você vai querer desfrutar da profunda comunhão com Ele, que é mais gostoso. E as coisas que às vezes nós achamos que deveríamos orar, o Espírito, eu creio que vai trazer na tua mente, no teu coração, aquela palavra do Salmo 138, versículo 8. Aquilo que a você concerne, a mim também, o Senhor levará a bom termo. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar aqui na face da terra. Então, irmãos, se teu irmão começa a crescer, prosperar, congratula com ele, irmão. Gostoso. Chorar com os que choram. Você vai aí num velório, você vê a gente chorando, você chora também. Mas quando você vê o irmão prosperar, crescer na vida, comprar aí uma empresa grande, um apartamento, um carro novo, último tipo, qual é a tua atitude com relação àquele irmão, àquela irmã? Mas, por que Deus não me abençoa? Queridos, você tem que se regozijar, alegrar. Ô irmão, irmã, que maravilha, Deus é tão bom, né? Te abençoo, eu me congratulo com você, me alegro com você, porque você está feliz, eu também estou feliz. Porque você é meu irmão em Cristo, e eu fico feliz que Deus tenha te abençoado. Lembra de Epafrodito? Quando ele esteve doente, ele ficou angustiado. Filipenses capítulo 2. Ele ficou angustiado, sabe por quê? Porque ele soube que os irmãos filipenses soube que ele estava doente. E aquilo trouxe angústia para ele. Por quê? Porque ele não queria que os irmãos ficassem angustiados por causa da enfermidade dele. Não é maravilhoso isso, irmãos? Irmãos, nós temos que ganhar essa dimensão. E o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para mostrar essas realidades tão belas, tão bonitas, tão extraordinárias, eu diria até magistrais. Lindo demais para cada um de nós, irmãos. Então, queridos, a glória distintiva da dispensação do Espírito é a sua divina habitação pessoal no coração daquele que foi regenerado. O que é regenerado, irmão? É quando nós cremos que morremos com o Senhor, ressuscitamos com Cristo. Então, se você tem essa experiência, o Espírito Santo pode revelar para o seu coração plenamente o Pai e o Filho. Irmãos, abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler aqui 2 versículos muito interessantes, que diz assim, o versículo 9 e o 10. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. Queridos, presta atenção. Olha, aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo uma revelação para nós, de que Isaías 64, versículo 4, ele disse, agora veja aqui, verso 9, 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu já vi e li livros também, dizendo que quando for na glória, isso vai ser tudo tão maravilhoso. Não, irmãos. As coisas que nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim e para você, irmão? Aqui o versículo 10 diz assim, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo, olha que palavra, as
profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele perscruta todas as coisas, porque tudo é dele. Agora, ele fala uma coisa aqui que nos chama muito a nossa atenção, até mesmo as profundezas, as entranhas de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? Você conhece o teu Pai? Deus o Pai? Quem é Deus? Irmãos, Jesus veio trazer a revelação do Pai para nós. Então, para você saber quem é o Pai, você tem que ler todo o Antigo Testamento. E claro que a palavra de Deus, cada dia que passa, ela é mais nova, tem mais visões, mais revelações. Mas eu não quero me ater muito nisso aqui, mas dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, Deus, lembra que Jesus Cristo disse, quando aquele jovem rico disse para Jesus assim: olha, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Bondade de Deus. O que é a bondade de Deus, irmãos? Eu vou ler um versículo aqui no Salmo 31. Abram comigo lá, por favor. Salmos 31, versículo 19. Salmos 31, verso 19. Aqui nós temos apenas esse versículo, mas depois leia Salmo 31, é muito interessante. É um salmo que vai falar do louvor, de engrandecer o Senhor. Ele diz assim no verso 19, presta atenção, irmãos. Salmos 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, ou a tua misericórdia, ou a tua graça. Como é grande a tua bondade. Grande, interessante que ele colocou aqui, grande a tua bondade. A bondade dele é tão grande que é do tamanho dele, é uma bondade infinita. Que reservaste aos que te temem. Irmãos, quando tememos o Senhor, esta bondade, ela não é apenas nos dada, ela é aplicada em nós. Então você vai ser uma pessoa boa. As coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, fala dos atributos de Deus em realidade espiritual, que a palavra revela para nós. Então, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, nós vamos ter a bondade de Deus aqui manifesta em nós, para ajudar muita gente, irmãos. Porque em realidade nós não somos bons em nós mesmos. Nós ficamos com raiva dos outros, nós ficamos... Tem o meu tio lá de Apucarana, ele disse assim: cuidado com o teu crescimento espiritual, para não se tornar uma pessoa exibida. É verdade, tio, você tem razão. Mas com isso veio a cruz também. A cruz não nos permite sermos exibidos. A cruz crucifica a vida da alma, para a gente manifestar a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é tão grande. Vamos lá no Salmo 90, versículo 14. Irmãos, que coisa linda nós temos aqui. Tudo isso, irmãos, o Espírito Santo deseja formar em nós, manifestar a nós. Tudo que é do Pai, tudo que é do Filho, Ele tem em realidade espiritual e deseja que isso aqui seja formado em nós. Olha só, verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqui é um atributo que nos faz alegrar todos os dias. Sacia-nos de manhã com um atributo teu, a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos
todos os nossos dias. Irmãos, com apenas uma benignidade, com um atributo de Deus, é suficientemente capaz para que vivamos uma vida de alegria todos os nossos dias, até a volta dele. Mas, irmãos, nós não recebemos apenas um atributo, recebemos Ele. Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, habite corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo vem para dentro de nós, com todos os seus atributos. Irmão, você já parou para pensar que você, que creu, é a pessoa mais rica deste universo? Você já se deu conta disso? Ou não? Irmão, você hoje é uma pessoa muito especial para o Senhor. Antes nós não éramos. Éramos briguentos, pessoas tristes, alegres, dependiam das circunstâncias, mas hoje não. Hoje nós não dependemos de circunstâncias para nos alegrar, para sermos bons, para sermos santos, para sermos mansos, para sermos fiéis, para sermos longânimos, para sermos amorosos, para termos uma paz sem fim, para termos uma alegria. Não, é Ele habitando em mim com todos os seus atributos. E foi Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos a pessoa do Espírito. O Espírito foi dado para revelar tudo aquilo que é do Pai e do Filho. Nós somos filhos, nós não vamos herdar as coisas de Deus, nós vamos herdar Deus, o Pai. Então eu não quero as coisas dele, eu quero Ele, porque Ele é tudo. Cristo é tudo. Quem tem Cristo tem tudo, mas tem pessoas que só falam, temos Cristo, nós temos tudo, mas começa a falar para mim, em que área da sua vida tem havido a manifestação do tudo, que é Cristo? Em que área? Quando você perde alguma coisa, e daí? Você vai chorar? Vai ficar triste? Irmão, o Senhor permite isso, Ele não vai mudar a sua maneira de agir em nós, irmãos. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, que dele nasceria um filho, da promessa. Nossa, como Abraão amava o Senhor, tinha comunhão com o Senhor, mas de repente chegou o dia da promessa, nasceu Isaac. Abraão com 99 anos, Sara com 90, nasceu Isaac. A Bíblia vai dizer, Gênesis 22, que Abraão amou Isaac. Irmãos, o que o Senhor fez? Você ama teu filho? Oferece ele em sacrifício. Era o quarto altar na vida de Abraão. Então ele levou ao Monte Moriá, e ele estava mesmo para sacrificar o seu filho. Quando ele ia sacrificar o seu filho, interessante que o filho fez uma pergunta para ele, para Abraão: pai, o fogo está aí, o cutelo está aqui, a lenha está aí, o altar está aí, mas onde está o cordeiro? Deus providenciará para ti, meu filho, um cordeiro. Que lindo, né? E depois, quando Abraão ia para sacrificar o seu filho, ouviu-se uma voz do anjo: Abraão, Abraão, não te faças mal, agora eu sei que tu me amas. E ele olhou assim, viu um cordeiro preso nas árvores pelo chifre. Quem colocou aquele cordeiro lá em cima, irmão? O Senhor. Então Abraão foi lá, pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho. E nós vemos João Batista 1,29 dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que lindo, irmãos. Ele não é maravilhoso, nosso Senhor? Então, irmãos, não fique encantado com sua morte e ressurreição com Cristo. Isso é maravilhoso. Sim, isso fez você uma nova criatura. E agora, o que o Pai tem para você, irmãos? Sabe como é que Paulo diz isso? Em Efésios 3,8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
E Romanos 11:33 está escrito da seguinte maneira: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, seus testemunhos, inescrutáveis. Não dá para a gente sondar, não dá para a gente pesquisar, tentar na nossa pesquisa, não vai. Graças ao Senhor, irmãos, que aqueles irmãos que entendem que a palavra de Deus é assunto de revelação, vai ganhar tanto do Senhor, irmãos. Que maravilha é isso. Então, queridos, Cristo, Ele é a nossa bondade. E essa bondade, nós temos bondade para se regozijar todos os dias da nossa vida. Deus, o Pai, na palavra, mostra tão claro que Ele anseia por comunhão. Eu falei o seguinte, perguntando, falei, Pai, mas por que Tu que habitas a eternidade, um santo, num alto e sublime trono, por que Tu desejas ter comunhão comigo e com Teu povo? E o Teu povo não tem buscado comunhão contigo? Sabe o que Ele disse para mim? Ele falou o seguinte, olha, você não leu que eu sou amor? Irmãos, Ele é amor, mas Ele é a fonte de todo amor. Ele é a fonte do amor. E amor consegue ficar sem comunhão? Não consegue. É insuportável para o Senhor Jesus, o noivo da igreja, quando a noiva não passa tempo com Ele, não desfruta dEle, não almeja Ele. Ah, irmãos, como Ele almeja isso, irmãos. Ele chega a dizer para nós, abra em Cântico ou Cantares, vamos no capítulo 4, versículo 9, versículo 9, acho que aqui é a voz dele. Eu vou ler o versículo 7, olha como nosso Senhor olha para a sua noiva. Cântico de Salomão 4, versículo 7, ele diz assim, olha que lindo, irmãos, aprecia isso. Tu és toda formosa. Irmãos, a igreja era formosa. Vocês sabem que Salmo 43, 2 vai dizer que Ele, o Senhor Jesus, é o mais formoso de todos os homens. Então Ele habita em nós, Ele está em nós. Então nós temos alegria também. E a palavra alegria ela é interessante. Lembra lá de Provérbios 15, 13, se não me falha a memória? Que o coração alegre deixa o rosto bonito, lindo, maravilhoso. É tão bom quando você encontra uma pessoa assim, a pessoa vem sorrindo para você, né? Oh, que delícia, que bom, oh, irmão, irmã, que maravilha é isso. Mas é tão ruim quando você vê umas pessoas com cara amarrada, né? Com cara assim de poucos amigos. Terrível isso. Então tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vocês sabem que Ele nos ama tanto, mas tanto, e quem ama, irmãos, consegue enxergar defeito. Ele não vê defeito em nós, mas nós temos tantos defeitos, irmãos. Mas Ele não consegue enxergar em nós defeitos, porque Ele nos ama tanto. 1 Pedro 4,8 fala que amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Não importa quem você foi, importa que eu te amo, quero te amar mais, queridos. E ele diz assim, olha que lindo, irmãos, vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amanã, do cimo de Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Então aqui eram regiões mais altas, né? É uma vida num plano mais alto. Aqui o Senhor está nos levando para viver uma vida com Ele num plano mais alto. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo, olha do cimo do Amaná, do cimo do Senir e do Hermon,
dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Aqui ele tem nos chamado a uma vida de maturidade espiritual, a uma vida relacional com o Senhor num plano mais alto. Lembra de Colossenses 3:1? Se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos numa posição muito elevada, num plano mais alto, nós já estamos pela fé. Entende, irmãos? Aí ele continua dizendo, irmãos, olha, que coisa linda o versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor. Irmão, quando a igreja se volta para Cristo, contemplar o Senhor, isto arrebata o coração do nosso amado Senhor. Isso faz ele sofrer, porque ele está muito ansioso para vir nos buscar, mas ele virá buscar a sua igreja, quando o Pai disser sim para ele. Abra aí, por favor, no capítulo 6, no versículo 5. Agora, ele diz uma coisa aqui muito, parece que é um contraste, né? Tudo que ele quer é que nós olhemos para ele. Agora, em Cântico 6,5 ele diz assim, desvia de mim os olhos. Mas por que, irmãos, que ele diz isso para nós, para a sua noiva? Aqui é a voz dele, desvia de mim os olhos. Sabe por quê? Porque eles me perturbam. A palavra perturba aqui no hebraico significa, os teus olhos me incitam. Os teus olhos, o teu olhar para mim é cruel demais. Eu amo vocês, diz o nosso Senhor. Então desvie de mim os teus olhos, porque eu sofro demais. Ele está louco para vir nos buscar. Então, significa uma apreensão, significa uma importunação, significa que desvie de mim os teus olhos, porque os olhos nossos capturam o coração dele. Entende, irmãos? Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. Então, queridos, ele não deseja outra coisa, irmãos, a não ser comunhão conosco, porque sem comunhão, o amor, com A maiúsculo, o amor que criou o homem não poderia estar satisfeito com menos do que isso. E nós temos a oportunidade de desfrutar dessa comunhão com ele, irmãos. Você não tem um lugarzinho na tua casa lá? Para você ter uma conversa com ele, passa tempo com ele, desfruta dele, irmãos. Deus nos quer para ele mesmo, nosso coração, nossos afetos, a nossa personalidade íntima e o nosso verdadeiro ser. Ele quer que nós sejamos morada para o seu amor, um templo para o seu louvor. Olha só, nós somos morada do seu amor. Vamos lá em Romanos 5, verso 5. Oh, texto maravilhoso, irmão. Esse texto aqui é muito glorioso. Esse texto aqui faz o nosso coração arrebatar. Que nós tenhamos este anseio, irmãos, esse desejo para termos um coração arrebatado para o nosso Senhor. Olha só, versículo 5. Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então ele quer um templo para o seu amor. Mas será que ele já encontrou em nós esse templo? O amor de Deus está em Cristo, todo o seu amor ele colocou em Cristo, e Cristo está em nós. Irmãos, o que estamos fazendo nós com o amor dele, com este amor que é incondicional? Nós aprisionamos o amor de Deus e condicionamos o amor de Deus em nós
nós não extravasamos este amor, nós limitamos o amor dele pelos nossos afetos. E os nossos afetos, diz o apóstolo Paulo, eles são limitados. Então, temos que dilatar os nossos afetos. Tem que viver uma alma crucificada. E os que são de Cristo, Gálatas 5:24, crucificar a sua alma com paixões, com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a alma, a vida da alma, para que o amor de Deus dilata em nossa alma. E os nossos afetos serão afetos ilimitados, se não vai ter limites. Eu amo o Ricardo porque o Ricardo é gente boa. Eu amo a Letícia porque ela é gente boa, mas eu não gosto do Valdir porque ele é careca. Eu não gosto do Maurício porque ele usa barba. Eu não gosto da irmã Adelina porque ela fica sempre com dor. Eu não gosto. Não, irmãos, o amor de Deus em nós, ele foi muito mais do que dado, ele foi derramado da fonte que não cessa. Quanto mais você expressa este amor amando os irmãos, e o Espírito nos capacita a isso, mais este amor vai ser formado no seu coração, mais você vai ser uma pessoa feliz, alegre, liberta. Oh, meu irmão, nós temos o Espírito Santo para nos habilitar a isto, e também um templo para o seu louvor. Para que você foi criado? Isaías 43:7 fala que fomos criados para a glória de Deus. Mas vamos lá para Isaías 43, o versículo 20 e 21. Lembrando desse texto aqui que ele é muito interessante. Isaías 43, versículo... Deixa eu ler o versículo 7 e o versículo 20 e 21, que vai mostrar que nós somos esse templo de louvor de Deus. Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados, percebe aqui que não é todo mundo não, e a todos que são chamados, que ele chamou, que ele escolheu, que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, crucificados, mortos, sepultados e ressurretos com Cristo. Esses foram chamados. Se você creu, irmão, você tem um privilégio de desfrutar dessas realidades espirituais. Então, a todos que são chamados pelo meu nome, nome pela pessoa dele, Jesus disse assim em João 6:37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora escute aqui, chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Ah, mas aqui está no Antigo Testamento e no Novo. 1 Pedro 5:10 diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Que coisa linda, irmãos. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Como é que pode eu e você ter este privilégio tão rico? Quem somos nós para o Senhor nos amar tanto assim, irmãos? Que Pai amoroso nós temos. Agora, olha o versículo 20 e 21 aí, que diz assim, Isaías 43, 20 e 21. Os animais dos campos me glorificarão, os chacais são aqueles mamíferos carniceiros, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Agora, olha aqui o 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Que lindo, irmãos. Nós fomos chamados para expressar o amor do Pai, para sermos um templo do amor. Nesse amor envolve a nossa comunhão com Ele, e nós somos um templo de louvor. Nós louvamos. Como que é o nosso louvor ao Pai? Em adoração. Como é a nossa adoração ao Pai? Deus, lembra? Lá em João 4, versículo 23 e 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. Vamos
ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor pelo Teu falar. Tu és tão maravilhoso, Pai, é um dos Teus nomes, maravilhoso conselheiro. Precisamos dos Teus conselhos, Teus ensinos, Tuas instruções. Revela-nos mais e mais de Cristo. Aviva-nos pela Tua palavra, aviva-nos pelo Teu Espírito. Faz a Tua palavra frutificar. Oh, Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.